Olá pessoas, eu sou o Thiago Belotti e este é mais um vídeo meu aqui na internet. O que você tá pensando que você tá fazendo, hein? Então pessoal, eu estou aqui com o Pirula, estou em São Paulo. O Pirula fez a gentileza de topar, a gente vai bater um papo sobre cinema e sobre outras coisas também. Pirula, para quem não sabe, tem o canal do Pirula, se você não conhece, você deve morar numa caverna. E ele tem fala, muita gente que não conhece. Tem muita gente que não conhece, ele fala... E tem a sorte de não conhecer. Pirula é biólogo, ele fala muito sobre ciência, também já falou sobre religião, sobre política, ele cobre vários assuntos no canal dele, mas um dos assuntos que você raramente menciona, que você toca, é o cinema, né? Você fala pouco sobre cinema. Falo muito pouco sobre cinema. Eu falei sobre cinema acho que 3 vezes no meu canal. Uma delas foi em 2011, sei lá, quando tava aquela onda de fazer correntes no YouTube. E aí tinha a corrente cinematográfica e a corrente literária também. Aí eu falei dos 3 livros que eu gostava e sugeri 3 filmes. Aí fiz as sugestões, não lembro nem de todos. Depois eu comentei, acho que nos 50 Fatos sobre mim, eu comentei alguma coisinha sobre cinema lá, ou algo do tipo, né? E foi uma vez que eu fiz um vídeo especificamente sobre filmes, que foi no Oscar do ano passado, que curiosamente 2 cientistas foram os protagonistas, né? Que foi o do Stephen Hawking, né, da vida dele, e foi o do Alan Turing, do computador. Do computador. O primeiro computador. Exatamente, que eu achei muito interessante, que eu achei legal, porque primeiro que foram 2 filmes que deram muito calor, eu suei muito pelo olho, né? Foi um calor assim muito grande, era inverno, não sei porquê, mas eu estava suando tanto. E outra porque eram temáticas que me tocavam muito, pela parte científica, pela parte acadêmica, pela parte religiosa, tudo, né? Mas olha que curioso, desculpa interromper, mas uma das críticas que o filme do Stephen Hawking recebeu é que é um cara que fez tanta coisa pela ciência e o filme foca muito mais na personagem da primeira mulher dele e do relacionamento dele, não tanto nas conquistas científicas. Isso não te incomodou um pouquinho? Então, na verdade, eu acho que era isso que a maioria dos cientistas queria saber. Pronto, já tem tantos, né? Tantos documentos. Porque uma dúvida que eu sempre tive, que depois eu fui sanar com um documentário acho que foi da BBC, inclusive, com ele, foi como ele comia. Que era uma dúvida que eu tinha, que era uma coisa assim, como é que esse cara come? E depois, como é que ele descome, né? Porque a gente tem um tubo digestório e, tipo, ele não deve ter condições de fazer isso. Uma coisa legal do Stephen Hawking, que foi assim, depois que eu vi esse filme dele, eu fui correr atrás de outros filmes sobre ele, outras coisas sobre ele, e eu achei 2. Eu achei um mini documentário que eu não lembro quem fez, que inclusive foi o Cumberbatch que fez ele, fez o Stephen Hawking, que foi o Alan Turing que fez ele. Da BBC, esse foi da BBC, isso. Que esse foca na parte acadêmica, na descoberta dele. E no começo da doença. Isso, exatamente. Que foi exatamente quando ele teve os maiores insights, quando ele ainda andava, escrevia e tal. E depois eu vi um outro documentário, que eu acho que foi da BBC também, eu não me lembro agora, que era um documentário de 1h30, era longo esse documentário, que era praticamente assim, um dia na vida do Stephen Hawking. Cara, eu adorei aquele documentário, porque ele é narrado pelo Stephen Hawking, quer dizer, pelo robozinho, né? E é muito legal, porque tem questionamentos do Stephen Hawking que você fica pensando e fala, cara, o cara tá sendo muito sincero. Por exemplo, tem uma cena que ele chega e fala assim, eu tenho muita dúvida se as pessoas têm tanta admiração pelo meu trabalho, porque elas realmente leem o meu trabalho, ou se é porque eu sou um entrevado. Entendeu? E ele fala assim, isso me incomoda profundamente, porque eu gostaria que as pessoas lessem mais sobre o que eu pensei para me criticar. Eu mesmo me considero errado em muitos pontos. Então ele fala assim, será que eu realmente mereci isso? E você falou que se emocionou com os filmes, no caso do Alan Turing... Eu suei pelo olho. Mas o que mexeu com você foi a injustiça, que foi o final da vida dele, né? O cara que criou essencialmente o primeiro computador terminou castrado e com uma castração química. E praticamente se suicidou, né? Ou foi o fato do filme abordar como ele foi importante em criar o que ele criou? Cara, o que mexeu mais com você no filme? Eu vou ser muito honesto. Como eu sou da área de biológicas, né, da área das ciências mais duras, né, eu não tenho aquela familiaridade tão grande com a parte de tecnologia. Então eu não sei qual é a fidedignidade que esse filme tem com relação à vida real do Alan Turing. Mas eu sei que o final do filme, que dá aquele plot assim do sofrimento dele, de como que ele tava, e mesmo você ficando com antipatia dele no filme, porque o cara é um puta besta, é um boçal no filme, né? Ele é arrogante. No filme ele é um boçal, que você acha o máximo, né? E no final ele descobre que ele é mesmo, então tipo, é pior ainda, né? No final do filme você fica com pena dele, porque você vê que é uma condição que ele tentou esconder a vida inteira dele,
que ele não suportava, que não era da alçada de ninguém. Ele não era um cara que saía por aí namorando, ele fazia as coisas super na discrição. Eram inimigos dele mesmo que foram cobrar isso daí dele, que espinafraram e acharam com ele. E no final mostra e fala assim que as máquinas de Turing viraram os computadores, essencialmente. Eu acho que o plot é basicamente isso. Eu acho que é parte disso que você falou da injustiça que ele sofreu, somado ao fato de que todo mundo usa computadores hoje. Inclusive as pessoas que falam mal dos gays usam a invenção de um gay pra falar mal dos gays. Eu acho isso uma coisa genial, cara. Vamos entrar Foi as únicas vezes que eu falei de cinema no meu canal. No canal foram dele. Essas daí. Eu quero falar um pouco de cinema, porque eu sempre tive curiosidade pra saber o que o Pirula acha e quais são os filmes preferidos deles e tal, mas eu quero puxar também para outros assuntos. Eu vou começar com uma pergunta muito básica, mas difícil de responder, que é: você tem um filme preferido? É muito difícil responder, porque o que é o preferido? Tem filmes que me marcaram por vários motivos diferentes. Então tem alguns filmes que eu acho que são bons porque são bem feitos, tem filmes que são bons porque o roteiro me fez pensar. Então eu vou facilitar a sua vida. Pense num filme que você gosta muito. Simples assim. Filme que você eu adoro esse filme, só isso. Eu vou te falar 2 filmes que marcaram a minha vida, assim, no sentido assim, de que eu saí do cinema diferente de como eu entrei. Eu saí diferente de quando eu assisti Matrix. O primeiro, só. O primeiro. Porque depois virou bagunça. Eu gostei dos outros 2 também, mas só dentro do contexto do primeiro. Mas a gente pode brigar defendendo Matrix. Defendendo aqui, Matrix 2 e 3, tá certo. E eu saí diferente de Efeito Borboleta. O primeiro. Com Ashton Kutcher. Isso, o primeiro. Se eu chegasse pra você como crítico de cinema, como suposto especialista e falasse: cara, Efeito Borboleta é uma merda, você tá louco. Não, você tá louco não, vamos dizer que eu não te julgue, mas eu simplesmente falo: Efeito Borboleta não é um bom filme. Efeito Borboleta, primeiro, usa o Ashton Kutcher, que é um péssimo ator, é um Backstreet Boy dos anos 90 e 2000, se vende com uma premissa legal, pessimamente executada, e se eu começar a dar um monte de argumentos estudados de porque cinematograficamente, porque tecnicamente, porque em termos de fotografia, de movimento, de câmera, de narrativa, o filme não funciona independente da boa premissa. Vamos dizer que eu fale tudo isso pra você. E olha que eu gosto, é uma hipótese, porque eu acho Efeito Borboleta um filme ok. Você pensaria, você se sentiria ofendido? Ou com... Você desenvolveria alguma espécie de ódio ou de raiva em relação a mim? Por estar atacando algo que você gosta? Qual seria a sua reação? Eu sendo bem honesto, nesse sentido, eu não sinto... Se você estiver falando do ponto de vista cinematográfico, eu provavelmente ia me recolher a minha insignificância e falar assim, tá bom, pode ser, mas eu gostei. Eu não sou formado em cinema, não sei nada de cinema. Se você chega pra mim e fala um monte de termos que eu não faço mais da puta ideia do que seja, de como que se comporta, eu vou falar, bom, esse cara deve manjar mais que eu, então eu que não vou ficar questionando o que o cara tá falando, entendeu? Agora, o que eu gosto de discutir nos filmes, geralmente, é o roteiro. E aí o roteiro, a argumentação foge um pouco da parte cinematográfica. Quer dizer, tem obviamente a parte cinematográfica de execução. O roteiro é literatura, exato, tem a parte de execução que é cinematográfica. Mas do que o roteiro quer passar e da forma como ele passa, isso daí eu acho que a gente pode discutir sem tipo, ser doutorado em cinema. Exato, Mas o interessante disso tudo que eu quero extrair é que você não se sente atacado, você não sente um ódio pela pessoa que não gostou de algo que você gostou. O que eu acho que é o que deveria ser. Mas uma coisa que eu noto, você também que tem canal e lê comentários de vez em quando deve ver, é que quando eu falo mal de um filme, pela obra que ela é, e eu uso todos os argumentos possíveis para não parecer que é um achismo meu, as pessoas ficam putas. Elas ficam putas como se eu estivesse falando mal dela. E você, como cientista, eu não sei, comigo quase não acontece isso. Então eu não imagina, sei. né? Não tem ideia do que você tá falando. Eu não tenho a menor ideia do que você tá falando. E aí eu começo a pensar, às vezes eu começo a pensar assim, parece uma leoa defendendo o filhotinho. Parece que, eu gosto desse filme. Esse filme, então, parece uma coisa que vem do nosso lado bicho. Eu vou proteger aquilo que eu gosto. E se você falar mal, você tá... Sabe, é quase como se eu tivesse chutado o filho da menina. É uma reação tão intensa. E aí você vê brigas, pessoas que começam nessa sementinha e viram uma coisa de um xingar a mãe do outro e de trocas de ódio eternas, e você vai ver a raiz, eu gostei de Matrix, eu não gostei. O que acontece com o ser humano? É interessante. Entendeu? Ele gostou disso, eu não gostei, a gente triste, tem que né? se odiar pra sempre. O que é isso? Então, é uma coisa comportamental, uma coisa cultural, é uma coisa biológica? O que você acha? O que me deixa preocupado com todas essas coisas é assim, mas o que me faz entender em parte o que aconteceu é o seguinte, é porque eu já fui assim. E a internet
ela mexe com os brios mais internos das pessoas. Inclusive, tem uma coisa que eu posso até falar que é algo que fez até bem pra mim em alguns aspectos. As pessoas têm suas opiniões pessoais, que são moldadas a partir das suas experiências prévias e das coisas assim que elas querem, das opiniões que elas têm. Essa questão de aprendizado, de experiência, tal, não sei o que, isso aí é, enfim, puramente biológico, mas no caso do ser humano ainda tem essa questão do aprendizado e da reflexão em cima disso, né? Às vezes, a gente tem a liberdade de expor essas opiniões, às vezes a gente não tem. E tem também uma outra questão, que é aquelas opiniões que você não tem. Quando você não constrói uma opinião, você vai construir ela baseada na opinião do outro. O primeiro ponto é muito fácil da pessoa se ofender. Porque como ela construiu aquela evidência baseada nas experiências dela, ela vai achar que você é burro por não estar aceitando a evidência dela. Ponto. Daí não tem o que questionar. A arte, nesse caso, é você mostrar para a pessoa como que a evidência dela não quer dizer porra nenhuma. Entendeu? Inclusive ou quer dizer muito pouquinho. Inclusive, sabe? Quando você destrincha um filme e você usa os argumentos necessários, parece que ela se ofende demais. Mas eu acho que tem uma coisa mais arraigada. A gente não está acostumado, no Brasil como um todo, quer dizer, a internet entrou depois, mas vou colocar no Brasil como um todo, historicamente. A gente não está acostumado ao confronto de ideias. Mas no outro país também, não interessa o outro país, tô falando do Brasil. A gente nunca sabe quando vai surgir um fanático por alguma ideia. Por quê? Porque às vezes você tem uma opinião baseada nos outros, baseada numa coisa, tem uma coisa que você não tem opinião formada. Você não é obrigado a ter opinião formada por tudo, pelo amor de Deus, todo mundo fica assim. Todo mundo tem que, né? Não, às vezes você não gosta? Tem uma opinião formada sobre isso. Não sei, não Mas eu fico imaginando na minha época de colégio, por exemplo, que não tinha internet, ou tinha para muito poucos, que as pessoas não tinham essa informação baseada na internet. Quando eu falava alguma coisa com muita clareza, eu percebia que algumas pessoas, era muito difícil alguém comprar a briga. Alguém chegar, você tá errado, seu bosta, não sei o que, ou então eu discordo de você. Geralmente as pessoas, mesmo discordando, elas simplesmente pegavam e levantavam e embora. Entendeu? E eu também fiz muito isso, quando as pessoas vinham falar um discurso muito inflamado, geralmente sobre política, que era aquela coisa que eu não tinha opinião formada. Eu pegava e levantava e embora. Se alguém pedia a minha opinião, eu falava. E aí a pessoa, absurdo, tá bom, então tá foda-se. Sabe? Eu ficava nessa daí. A tendência das pessoas é pegar, levantar e ir embora. Na vida real, você evita isso. Você tá olhando no olho da pessoa, você tem uma certa empatia, você fala, não vale a energia que eu tô gastando. Agora, na internet, não. De repente, aquele vídeo vem com uma opinião de uma coisa que você achava que ia concordar. Você discorda. Cara, é como se alguém tivesse... Você está sentado na praça, alguém sentou do teu lado e começa a falar, então, sabe aquilo que você pensa? Eu acho que é uma bosta. Acho que não sei o que, lá. Quer dizer, a pessoa fala assim, mas eu não preciso levantar e ir embora. A pessoa não vai fazer nada. Lero, eu tô aqui sentado na minha casa, ela não vai fazer nada, então... Então, é uma mistura disso que você falou, ele tá atacando o que eu acredito com o facilitador do anonimato. Do anonimato. E não só o facilitador do anonimato. Uma frase pronta, que você coloca um comentário, ele é fechado. Você não está, por exemplo, num debate, você está brigando para ser ouvido. Aquilo lá está escrito e está lá. Mas você vê as duas coisas, você vê as frases prontas e você vê brigas gigantescas que se desenvolvem a partir disso. Às vezes eu faço um vídeo, eu falei mal, sei lá, de Batman vs Super-Homem. Aí o cara, você é um comprado da Marvel e você é um bosta e você não sabe o que você está falando. Aí um terceiro cara, que não tem nada a ver com a história, comenta o comentário do primeiro cara e fala... Eu discordo, eu acho que a DC não tá sabendo fazer filme. Esses dois são inimigos mortais a partir daí. Por que isso implica que o outro é seu inimigo? Eu já tive discussões produtivas. Porque as pessoas não estão acostumadas. Sabe, de falar, eu discordo de você, mas por causa disso, eu discordo. E aí eu não passar a ter um desgosto pela sua pessoa, porque eu sei que você pensa diferente de mim, entendeu? Não, aí eu acho que tem a ver mais com uma coisa... Aí é uma opinião minha, tá? Não pesquisei pra falar isso e tal, mas eu acho que é uma opinião minha. Eu acho que as pessoas vão se educando com o tempo. Então, como você for ver, a inclusão digital no Brasil é uma coisa muito nova, né, proporcionalmente falando. E eu, quando comecei na internet, né, que antes de YouTube e tal, não sei o que, eu ainda fazia discussão no Orkut, né, eu me comportava de uma maneira diferente. Eu também. Eu já fui meio maloqueiro de internet. Eu fui me moldando e me disciplinando, e digamos até domesticando, né, com a experiência. Normas culturais de como se comportar na internet não existem. Você não deixa uma criança de 5 anos andar na rua sozinha. Você não deixa uma criança de 5 anos pegar um carro e dirigir. Mas você deixa uma pessoa de 5 anos numa internet. Entendeu? Você não deixa uma pessoa de 14 anos dirigir o carro, mas você deixa ela comentar no meu vídeo. Entendeu? Você deixa ela fazer coisa. Então, já tem a imaturidade da própria idade da pessoa, e a imaturidade que vai sendo somada da própria ferramenta. Antes de eu ter meu canal, eu usava um programa chamado Yahoo Respostas. Mas só a parte de cinema. Eu só ia na parte de cinema. E eu era meio arrogante. Eu entrava, tipo, uma coisa que eu fazia muito, as pessoas falavam,
onde tem tal filme pra baixar? Eu ficava puto com isso, porque você tá entrando no Yahoo Respostas, que é pra ser um lugar de debate sobre cinema, pedindo link de torrent. Aí eu colocava assim, na locadora tem. Coisas desse tipo. Não sei. Fui criando uma reputação e fui aumentando de nível. Eu lembro que você tinha nível 1, eu cheguei a nível 6 e já era o cara, porque eu sempre botava críticas de filmes enormes e tal. Fui banido. Depois reconheci que muitas vezes deixava, talvez até a questão do anonimato, do cara falar, adorei Crepúsculo. Eu, vou acabar com essa menina. E mas foi uma coisa que eu fiz durante pouco tempo e desde sempre, enquanto eu estava digitando, eu tinha uma noção de que aquilo estava errado. De que eu estava sendo uma pessoa meio babaca. Sim. Tanto que logo eu parei e você se educou, não é porque você brigava no Orkut. Mas qual seria o equivalente de aprender na marra? No caso, eu fui banido e eu comecei a ter uma certa consciência. Mas o que tem que acontecer para o cara aprender? Tipo, depende. ele reclama todo dia, alguém descobre o IP dele, bate na casa dele e aí ele toma um sustão e entendeu? Vai ter que ser assim? Vai ter que ser na marra? Não, depende. Até como não existe uma resposta pronta, tem gente que só vai aprender esse discernimento quando crescer. Chegava e falei, puta, como eu era babaca. Porque tem essa questão da maturidade pura e simples, né? Chegava assim, puta, cara, não vale a pena. Eu continuo não concordando, mas não vale a pena brigar. Então você vê esperança? Não. Porque... Calma. Tem porque outras... você também lida com isso, sim. Por causa do canal. Tem outras coisas. Agora, tem gente que só vai aprender, sei lá, tomando processo. Que só vai aprender, e não é nem que vai aprender. Pode ser que tomando processo não aprenda. Mas vai tipo, sabe... E não é só da internet, porque a gente tá vendo isso, a gente começou com comentário raivoso de canal de cinema de YouTube, tudo bem. Mas isso está se estendendo para a atual situação política do país. Isso sempre foi um problema dentro da religião, claro que é um problema dentro da política, do futebol. Então essa coisa do ser humano não conseguir debater de uma maneira amigável ou debater sem ver o outro como inimigo, está sendo um problema muito sério para o país. Porque, por exemplo, a gente está num momento delicadíssimo político no Brasil. E jamais você vê discussões produtivas. Qualquer tentativa de discussão em mídia social, por exemplo, em minutos ou vira troca de ofensas baratas. Eu conheço pessoas extremamente inteligentes que eu vejo, meu amigo Paulo e meu amigo André estão discutindo, eu conheço os dois, ambos são cabeça pra caramba, sei que eles pensam diferente e eu não reconheço nenhum dos dois nessa discussão. Entendeu? Até quando o insulto é aristocrata, até quando é um insulto, sim, continua sendo um insulto. Chamar o cara, exato. Seu biltre. Entendeu? E eu acho que isso é nocivo pro país. Eu acho que... Pera. Você não quer deixar isto para um próximo vídeo? Vamos parar? Vamos parar e sacanear todo mundo? Vamos parar sacanear. E deixar? Vai ter que esperar. Vou ter que clicar no outro canal. Vai ter que ir pro outro canal pra terminar. Vamos fazer isso então? Vamos sacanear eles. Vamos parar. Vamos tudo que é parte 2 as pessoas odeiam, então vamos fazer justamente por isso. E vamos ver se vocês vão ficar com raiva da gente. Então beleza. Eu acho que é uma boa. A gente vai parar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar com 2 horas de duração. Ou a parte 2 vai estar no canal do Pirula. O link vai estar aqui embaixo, como de costume. A gente vai falar mais um pouquinho sobre cinema, política, educação, desvios comportamentais. Papo muito legal. Um abraço e até a próxima.